15h30, é tempo de esperançar. Né? Hoje a gente teve de manhã num evento, num ato interreligioso, né? Que foi uma experiência muito interessante. Eu diria um pouco cansativa, um pouco estressante, porque a gente tem que ficar olhando, né? Oi, Maria Alice, paz e bem. Né? Foi um pouco cansativo o ato hoje, sabe, Maria Alice? Um pouco estressante, porque é difícil a gente ir para o estar na rua, ficar em pé um tempo lá, né? E a gente sempre fica muito preocupado com a Covid, né? E é difícil você fazer uma ação religiosa onde você se mantém afastado das pessoas, principalmente quando você tem uma atividade, né, na rua. Mas foi bem, graças a Deus. Paz e bem, Maria Alice. Foi uma experiência boa. Eu gosto muito do ato interreligioso, né? E a leitura de hoje, ela traz uma reflexão que é interessante de fazer nesse momento. Oi, Djalma. Oi, Doraci. Paz e bem para vocês. Né? Então, cansou um pouco essa pessoa. Hoje fiquei muito tempo em pé. Né? O ato durou praticamente 2 horas, porque a gente teve católicos, luteranos, anglicanos, batistas, judeus, umbanda, candomblé, juntos, né? Então já viu, foi uma atividade grande. Né? Ainda tivemos alguns momentos, 2 momentos de música, né? Oi, Denise, paz e bem. 2 momentos de música, tivemos as intervenções religiosas intercaladas com intervenções culturais. A gente leu uma poesia muito bonita, que é o Estatuto do Homem, depois vocês deviam ler, né? E a gente cantou Sentinela, do Milton Nascimento, que é inclusive o evento, né? Ele não morrerá. Que os mortos descansem e que os vivos se levantem. E memória não morrerá é justamente uma das frases que inspirou o momento lá, esse movimento da Linhas pelo Rio, né? Foi um momento interessante. Nessa música Sentinela tem essa frase: memória não morrerá. E aí a gente hoje vai fazer a nossa leitura. E eu achei interessante porque eu inclusive usei a leitura na minha fala e na minha oração, né? Oi, Isabel, minha filha, paz e bem. Seja bem-vinda. Então, daqui a pouquinho a gente está começando, né, a celebração de hoje. Né? Tivemos esse ato, foi um ato muito interessante. Entendeu? Então, daqui a pouco eu estou aqui no quarto, como vocês podem ver. Bom, vamos começar.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos da fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Fátima entrou. Paz e bem, Fátima. Sabe, pessoal, a leitura de hoje, que outro dia a gente fez, né? Domingo, recentemente, a gente leu esse evangelho, a versão de Marcos, não de Mateus, né? E eu, na época, fiz uma homilia que eu falava que era a autoridade a favor da vida. Mas hoje, motivado pelo ato interreligioso, onde nós, juntos com o coletivo Linhas pelo Rio, Linhas do Rio, aliás, nós pensamos sobre os 500 mil, mais de 500 mil mortos da Covid, eu resolvi fazer uma abordagem um pouco diferente. Né? É uma abordagem onde eu resolvi falar sobre onde está Deus. Sabe, em momentos, às vezes, onde nós passamos por grandes tragédias, por momentos onde nós passamos por grandes problemas pessoais, ou até uma perda, é normal que a gente questione onde está Deus. E vamos falar assim, é absolutamente normal e razoável isso. Não há nada de errado, não há nada de falta de fé, não há nada de medo anormal quando alguém questiona onde está Deus frente a uma situação complicada, uma situação difícil. Bem mais, tá? Se alguém diz que tem, alguém está errado, está falando mentira para vocês, tá? Mas como é que a gente pode entender isso? Né? Se a gente observar na história, né, o mar sempre foi um lugar complicado para os judeus. Né? Eu gosto de lembrar que João no Apocalipse fala: Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, e o mar não existe mais. Foi o mar que ameaçava a libertação do povo do Egito. Foi preciso que Deus o abrisse. Foram as águas do dilúvio que formaram o mar no mundo inteiro que ameaçaram a humanidade toda, exceto aqueles que estavam na arca, que é uma barca. Na verdade, assim, não é de se espantar essa questão, a barca sempre foi uma proteção. É até muito bonito vocês verem o texto do Papa João XXIII sobre o concílio, quando ele chama o concílio, quando ele diz, anuncia o concílio, ele fala assim: Eu, Pedro, vejo a barca de Cristo açoitada por ondas revoltas. Sabe, a ideia de ondas revoltas levando a uma comoção, a uma grande destruição, é algo muito comum para os judeus. Então, quando o Evangelho narra
que uma grande tempestade, uma nuvem muito grande, ondas gigantescas estão atacando a barca, você tem o relato do que ocorreu. Um símbolo para aquela época, né? Um símbolo para aquela época, porque na cultura do judeu, ver o mar, ver as ondas, ver aquela revolta era um sinal de muita destruição, muita comoção, convulsão social. E vamos nos lembrar que Mateus escreve para judeus. Então ele está sabem. E aí é interessante porque o Evangelho de Mateus foi escrito em torno do ano 80, né? Jesus nasceu no ano 0, no torno do ano 80, Mateus escreve. Ou seja, você tem no ano 33 a morte de Cristo, né? E no fim da vida de Mateus você tem o Evangelho de Mateus na forma como ele está escrito hoje. Bernardo, pode ser que a forma que Mateus escreveu, que a gente lê hoje, Mateus já estivesse morto quando essa forma estava escrita? Isso é possível? Sim, isso é possível. Tá? Não seria nenhum absurdo você pensar que os discípulos imediatos de Mateus terminaram de escrever algumas coisas no evangelho dele. Como isso é considerado quase como certo no evangelho de João. Praticamente todos os teólogos, os biblistas, consideram que o evangelho de João terminou de ser escrito pelos discípulos de João. O que não é nada demais, porque naquela época era muito comum que você passasse informações por via oral, falando, e depois elas fossem escritas, porque a escrita era muito complicada, era muito difícil. Tá? Na década de 70, houve uma grande batalha em Israel, com a destruição de boa parte de Jerusalém, inclusive com a destruição do templo. É por isso que hoje o templo de Jerusalém, você tem lá o Muro das Lamentações, foi praticamente o que sobrou do templo bíblico, né? E os judeus foram, foi a diáspora. Nessa época, por exemplo, eles saíram pelo mundo inteiro. E eu estou dizendo isso por quê? Porque do mesmo jeito que o judeu lá no ano 70, lendo sobre essa referência dessa tempestade, se animou, nós devemos agora pensar essa realidade para nós hoje. Como assim, Bernardo? Porque, na verdade, a gente tem que entender, e isso é um problema grave, é que Deus não gosta de pirotecnia. Deus não é uma pessoa que gosta de fazer, tocar trombeta. Deus não é uma pessoa que gosta de show de laser, né? Fogos de artifício. Então, ele age no mundo através da sua igreja. Né? E é interessante porque um dos concílios fala que diz assim, existe uma só igreja. Quando eu falo que é a que segue uma única igreja universal que segue o Senhor Jesus e que leva a todos à salvação. É interessante, porque quando eu falo isso, o pessoal fala assim, você está dizendo igreja católica. Não. O texto em latim fala em universalis, não fala em católicos. Então ele diz que existe uma única igreja universal que age em nome de Cristo e que leva todos à salvação. E aí
é que eu digo para as pessoas, numa situação, às vezes, que a gente passa por uma grande catástrofe, por uma grande perda, por grande... As pessoas perguntam, onde está Deus? Porque seria maravilhoso para nós se a gente tivesse Jesus num determinado lugar, naquela hora de desespero, e acordasse Jesus e ele agisse. E agindo, agiria de forma perfeita, e agindo, agiria de forma mais amorosa, justa possível, porque Deus é perfeito, é amor, é justiça. Mas nós não temos Jesus fisicamente entre nós hoje para que nós possamos acordá-lo. Nós temos Jesus entre nós? Temos. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, no meio aqui de nós hoje está Jesus. Bernardo, mas isso não faz sentido? Não. Claro que faz. É porque a gente tem uma limitação física, uma limitação material. Deus, na forma de Deus, na forma de Filho, na pessoa do Filho, Jesus Cristo está no meio de nós, mesmo nós estando fisicamente afastados. E aí é que mora uma coisa que às vezes a gente não entende. Né? Ontem, por exemplo, o estado de Wimbledon, lá, um dos mais famosos estados de tênis do mundo, todos pararam e aplaudiram a chefe de pesquisa de uma das vacinas. Se vocês olham a mulher, ela fica até meio sem graça. Onde está Deus? Ao lado dessa mulher, dando a ela inteligência, dando a ela força, dando a ela capacidade, perspicácia para continuar. Bernardo, meu pai doente, onde está Deus agora? Ao lado daquela enfermeira, aquela que está cansada, respeitada, né? Ele está dando a ela toda a força, toda a coragem, todo o compromisso, toda a capacidade, todo o cuidado para que ela possa cuidar do seu pai. Sabe, a gente não vê às vezes a grandeza dessa realidade. Certa feita, num desses massacres em escolas que teve nos Estados Unidos, uma professora não conseguindo trancar a porta para impedir que o maluco entrasse e matasse seus alunos, e ela se colocou atrás da porta e bloqueava a entrada do sujeito. O sujeito atirou pela porta e matou essa professora. Bernardo, onde estava Deus nesse momento? Era ele que estava segurando a mão dessa professora, dizendo para ela, coragem, minha filha. Porque, sabe, essa dimensão é que a gente não entende. E o pior é que a gente não observa uma coisa quando eu falo isso. Porque toda vez que eu falo isso, as pessoas viram e falam assim, mas Bernardo, onde está Deus agora no meu sofrimento? E aí é que a gente não presta atenção, porque eu falo assim, olha para o lado, vê aquele homem, aquela mulher, aquela criança que está te dando apoio.
Sabe, Deus é tão grandioso que ele permite, oi Cadu, paz e bem. Deus é tão grandioso que ele permite que o outro, que um de nós, faça um papel que é necessário. Entendem isso? Na verdade, onde está Deus deveria ser respondido por nós, por Deus está aqui, e apontando para si próprio. Quando a pessoa virar e disser assim, eu estou com um problema terrível, Deus me abandonou, onde está Deus? Você vira para ele, aponta para si e fala, Deus está aqui. Sim, Deus quer que você se levante. Olha bem, aquele barco ia afundar, a não ser que alguém se levantasse e acordasse Jesus. Sabe, essa talvez seja uma dimensão que a gente não consiga entender. Pega lá Mateus 25, 31 a 46, e você vê a ação de Deus no mundo. E aprende também o que é necessário para a salvação. E você vê a ação de Deus no mundo. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava doente, vocês cuidaram de mim. A ação de Deus no mundo é feita por nós. A ação de Deus no mundo é feita por sua única igreja universal. Observe que não é a igreja católica, é a igreja universal. Ou seja, todos aqueles homens e mulheres que acreditam em Jesus são Deus no mundo. E nós deveríamos agir como Deus no mundo. Sabe, me chamou muita atenção no ato interreligioso quando que os mortos descansem e que os vivos se levantem. Sabe, e nessa barca, um vivo se levantou e foi acordar Jesus, e foi essa ação que resolveu o problema. É a ação de cada um de vocês, quando age, quando faz alguma coisa para cuidar do outro, para salvar o outro, para trazer o outro para o lado do bem. Às vezes é complicado, sim, às vezes é muito complicado. Às vezes é muito, muito difícil, é quase impossível. Mas a grandeza de Deus não é a fé fantástica. Eu já falei sobre a fé fantástica. Né? Não esperem atos gigantescos, são coisas pequenas. Mas são as coisas pequenas no momento necessário. Uma ação no momento necessário. Uma atenção no momento necessário. Às vezes um ato de coragem extrema, sim. Mas hoje nós temos grandes felicidades. Por exemplo, eu agradeço a cada pessoa que vacina hoje alguém. Eu louvo a Deus a cada pessoa que eu sei que foi vacinada. Por exemplo, hoje minha irmã foi vacinada. Louvado seja Deus. Hoje um amigo meu, Leandro Cury, vai ser vacinado. Louvado seja Deus. Mas louvado seja Deus também por aqueles que estão vacinando eles. Por aqueles que estão escrevendo o cartãozinho que é necessário para tomar a segunda dose. São Deus cuidando de nós. Deus está em cada homem, cada mulher, em cada criança que você encontra no caminho, que naquele momento de dor, de sofrimento, de angústia, lhe dão a mão, lhe ajudam a seguir. Sabe, na verdade, a gente tem Deus muito mais próximo da gente do que a gente imagina. O problema é que a gente vive a fé fantástica, a gente espera que
apareça um facho de luz, uma voz vinda com som grandioso. Não, esse não é Deus. Deus é aquela pessoa que se esconde atrás de alguém que está cuidando de você, está te ouvindo, está te dando apoio, uma ideia, uma solução para o momento angustiante que você vive. Então, não se deixe enganar, meu filho, não se deixe enganar, minha filha. Deus está sempre do teu lado, principalmente nas horas que a barca parece que está afundando. O que nós devemos fazer é nos comprometer a nos levantar contra tudo que ameaça a vida, contra tudo que retira a dignidade, contra toda cultura de discriminação, de ódio, de preconceito, contra essa cultura de morte. Que nós nos levantemos e digamos, não, nós vamos cuidar dos nossos irmãos, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Amém? Bom, isso é o que eu tinha para falar hoje. Eu não sei se eu falei muito, eu não sei se eu falei pouco. Deixa eu ver aqui se eu consegui manter meu horário. Consegui manter meu horário, né? E aí, não sei se alguém quer falar algo, alguém quer dizer que eu tô doido. O que vocês querem me dizer? Contem para mim. Falem aí para mim um pouquinho, né? Não sei. Djalma e Doraci, amém. Mãozinha de oração. Maria Alice, amém. Mãozinha de oração. O bispo de Aparecida, Denise está falando, o bispo de Aparecida pede que rezamos pelos coveiros e motoristas de ambulância. São uma forma de Deus. São. Sabe, para pensar. A pessoa que tem o seu ente machucado, ferido, doente, precisa ser levado para o hospital correndo. Sabe, eu já vi motorista de ambulância fazer coisa que até Deus duvida. Eu já vi eles darem um jeito, eu já vi eles pegarem engarrafamentos gigantescos e darem um jeito. O que é isso, se não é uma clareza dada por Deus? Ah, Bernardo, mas no coveiro, o meu ente querido, ele está morto. É verdade. Mas você já pensou que o coveiro poderia tratar o seu ente querido com total desprezo? Porque ele não conhece. E às vezes eu já vi alguns coveiros tão cuidadosos, tão preocupados, que até alivia um pouco a gente. Né? É interessante a contribuição da Denise. Obrigado, Denise. Bom, pessoal, eu vou me despedir de vocês. Amanhã não vai ter live, pessoal, porque é o seguinte, um grande amigo meu me chamou para a banca dele, a banca de qualificação do doutorado dele, né, uma pessoa com quem eu convivo no trabalho. Eu e ele trabalhamos juntos há 20 anos. Trabalhamos na mesma sala há 15 anos e me deu a honra de me chamar para a banca dele. Então eu amanhã vou estar na banca dele, então não vou poder fazer live, tá? Mas quinta-feira tem live. Combinado? Vamos seguir em frente. Vamos acreditar e saber que Deus está do lado da gente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, usem máscara. Pintou a chance, teve a oportunidade, toma vacina, qualquer, tudo é dom de Deus. Hoje sempre glorifique a vossa vida. Sigamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Até quinta-feira.
Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.